Olá, bem-vindos a mais um encontro. Nesta aula vamos entender mais sobre criptografia e sobre infraestrutura de chaves públicas ICP Brasil, ok? Então, inicialmente é necessário entendermos que para que se estabeleça uma comunicação segura entre duas partes, tendo o meio eletrônico como base, é necessário que essa conversa seja protegida por criptografia de dados. Observe, ao usar o seu smartphone, que ao abrir um aplicativo de mensagens, há uma menção ao fato de que as conversas trocadas entre você e outras pessoas estão encriptadas, ou seja, estão protegidas por criptografia de dados. E o que é essa tal de criptografia de dados? A palavra criptografia tem origem grega e significa a arte de escrever em códigos, de modo a esconder a informação na forma de um texto incompreensível a terceiros. Então, calma. Os termos que tratamos aqui parecem complicados, mas são bem mais simples do que você pode imaginar, tá certo? Então, vamos explicar em linguagem simples o que é esse processo de criptografia e você vai entender tudo direitinho. E, ao final dessa aula, eu vou deixar uma dica de um filme fantástico baseado numa história real que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, para que você compreenda como foi possível quebrar a criptografia de dados do código Enigma, criado pelos nazistas, e ajudar os aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial. Bom, voltando ao nosso tema, que é criptografia de dados, podemos dizer que é uma técnica que embaralha o texto para esconder uma informação que o autor não quer que seja compreendida por uma terceira pessoa não autorizada, a não ser o destinatário da mensagem. Ao encriptar ou embaralhar os dados, a informação somente pode ser acessada pelo destinatário se ele tiver em mãos a chave para desembaralhar ou desencriptar a mensagem. Vamos abrir um parêntese aqui, certo? É claro que se uma terceira pessoa consegue hackear ou quebrar o código, como o filme que eu darei a dica conta, aí ocorre uma falha na segurança ou no processo de criptografia de dados. É por isso que os sistemas de criptografia que usamos hoje, em aplicativos de mensagens, por exemplo, são praticamente à prova de falhas. Então, vamos lá. Como ocorre a cifragem, encriptação ou, em linguagem simples, o embaralhamento da mensagem? A informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamado de cifragem. E o processo inverso, ou seja, obter a informação original a partir do texto cifrado ou encriptado, chama-se decifragem ou desencriptação. Antigamente, como não havia computadores para encriptar mensagens, você teria que se valer de códigos analógicos, ou seja, era codificar e decodificar usando a munheca e a mente mesmo. Mas a história mostra, por exemplo, que Leonardo da Vinci, de uma certa forma, encriptou muitos de seus textos. E como é que ele fazia isso? Simplesmente escrevendo com o espelho de trás para frente. Uma das teorias sobre esse fato é que ele criptografava alguns documentos, os quais ele não queria que caíssem nas mãos da igreja. Como muitos dos inventos e estudos que Leonardo da Vinci desenvolvia eram incompreendidos pelos dogmas religiosos, então dificultar a leitura dos seus achados talvez fosse a forma que ele encontrou para manter a igreja longe de algumas de suas ideias. Bom, mas atualmente nós dispomos de computadores e de alta capacidade de armazenamento e processamento de dados. Então é lógico que, hoje em dia, a cifragem e a decifragem são realizados por programas de computadores chamados cifradores e decifradores, por exemplo. Mas, mesmo sem ter um computador, você mesmo pode criar o seu próprio processo de criptografia. Ou seja, você pode, de maneira simples, encriptar uma mensagem. E então você pode permitir que somente alguém que você deseja decifre ou desencripte aquele texto, desembaralhando a mensagem. Você então deve estar se perguntando agora como fazer isso, ok? Quer um exemplo simples de como você mesmo pode criar um processo de criptografia? Ou seja, de como você pode escrever uma mensagem cifrada ou embaralhada? Então, vamos lá. Você pode, por exemplo, criar um alfabeto paralelo
que somente você entenda. Vamos supor que você cria um alfabeto paralelo, onde cada letra é representada pela figura de um emoji, por exemplo. Dessa forma, ao escrever uma mensagem que você não quer que outros, mesmo tendo acesso ao texto, entendam a informação, você usa os emojis de seu alfabeto para criar o seu texto. E como você faz para que uma outra pessoa, tendo acesso ao texto, entenda o que está escrito ali? Ou seja, como você faz para que o destinatário da mensagem, olhando aquele monte de emojis, possa entender o que você está querendo informar? É simples. Você entrega a essa pessoa a relação onde cada emoji representa uma letra do nosso alfabeto. Essa pessoa teria então que decodificar a mensagem. Ou seja, a pessoa teria que anotar numa folha de papel a sequência de letras que correspondem a cada emoji. A partir daí, o texto em português iria sendo revelado a cada nova letra decodificada ou desencriptada. Esse processo, em uma linguagem simples e acessível, traduz a essência do que é criptografia de dados. Agora que você já entendeu como funciona a criptografia e até mesmo já é capaz de encriptar e desencriptar textos, vamos entender como esse processo funciona para suportar assinaturas digitais e certificados eletrônicos, ok? Então vamos lá. Atualmente existem dois tipos de criptografia, a simétrica e a de chave pública. Os algoritmos de chave pública operam com duas chaves distintas, uma chave privada e uma chave pública. Essas chaves são geradas simultaneamente e estão relacionadas entre si, o que possibilita que a operação executada por uma pessoa seja revertida por outra. Já a chave privada deve ser mantida em sigilo e protegida por quem gerou as chaves. A chave pública é disponibilizada e tornada acessível a qualquer indivíduo que deseje se comunicar com o proprietário da chave privada correspondente. Os algoritmos criptográficos de chave pública permitem garantir tanto a confidencialidade quanto a autenticidade das informações por ele protegidas. O sigilo é então garantido, já que somente o destinatário que possui a chave privada conseguirá desfazer a operação de cifragem, ou seja, decifrar e recuperar as informações originais. Na prática, seria como você, ao criar o seu alfabeto paralelo, onde cada letra corresponde ao emoji, enviasse para o destinatário esse segredo, essa lista de códigos que você criou e só você conhece. Quer uma dica de filme para entender mais sobre o que estudamos aqui? Assista ao filme O Jogo da Imitação. O filme conta como, em 1939, a agência de inteligência britânica MI6 recruta Alan Turing, um aluno da Universidade de Cambridge, para decifrar os códigos nazistas, incluindo o Enigma, que criptógrafos da época acreditavam ser inquebrável. A equipe de Turing analisa as mensagens do código Enigma enquanto ele constrói uma máquina para decifrá-las. Na verdade, o filme acaba contando como surgiu o primeiro computador, que seria o embrião das máquinas que usamos atualmente. Bom, não vou dar mais spoiler aqui. Por enquanto, se você não assistiu ao filme, assista. Se já assistiu, assista novamente. Será uma ótima oportunidade para fixar alguns conceitos e ideias que estudamos até aqui, nesse curso, e servirão de base para os novos conhecimentos que virão a seguir, ok? Em seu material, que está disponível na área do aluno, em forma de e-books, acesse mais textos, inclusive gráficos, de figuras de como o processo de chaves privadas e chaves públicas funciona na encriptação e na desencriptação de mensagens, ok? Um abraço, até a próxima aula.